Nier Automata, um maravilhoso jogo que vem recebendo uma certa popularidade desde 2017. Porém, Yoko Taro, esse esquisito aqui, o diretor e roteirista desse jogo, não só entrega deliciosas waifus e cosplays. Não, ele nos dá o roteiro mais filosófico em um jogo, e é sobre isso que falaremos hoje. Eu tentarei explicar a filosofia de Nier Automata. Better make sure he's actually dead next time. That was dangerous, man. E o jogo trabalha muitos temas de Friedrich Nietzsche, um filósofo do século XIX, que é de uma corrente filosófica, o existencialismo, onde é uma corrente que estuda do porquê e para quê da vida ao homem, seus sentimentos, e também ele é dono de muitas frases que você já viu, muito provavelmente, como, por exemplo, Deus está morto, que é interpretado erroneamente por muitas pessoas aí, o que não me mata me deixa mais forte, e por aí vai. Ou seja, ele é bem influente. E o jogo já se inicia com essa frase. Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse? Or some kind of punishment? I often think about the God who blessed us with this cryptic puzzle, and wonder if we'll ever have the chance to kill him. Frase essa que foi tirada de um dos trabalhos de Nietzsche, a Gaia Ciência. Deus está morto, nós o matamos, você e eu. Somos todos assassinos. Mas o que diabos ele quis dizer com essa declaração? De maneira simplificada, o que Nietzsche tenta denunciar aqui é que a influência da religião em nossas vidas é cada vez menor. Não só a religião, mas também a crença em seus valores metafísicos. Como, por exemplo, o iluminismo, que estava acontecendo naquele século, onde subvertia os ensinamentos religiosos e enaltecia a razão, conhecimento e ciência, e assim ofuscava a fé. E, consecutivamente, tentava encontrar sentido fora das vidas humanas. Porém, o que Nietzsche diz é que essa pouca influência em nossas vidas da religião denuncia um niilismo em que a Europa estava mergulhando. E esse niilismo ele vinha como consequência de todo esse movimento na Europa, intelectual e tudo. E o niilismo é o vazio, a visão cética da realidade e a descrença dos valores morais. E meus amigos, não tem obra melhor que explora o niilismo como esse jogo. Você deve estar se perguntando como que diabos isso vai se encaixar na realidade do jogo. E bom, para os androides, Deus nada mais é do que os seres humanos. E por que a 2B então vai querer matar a gente? E bom, aqui que fica muito interessante. No final, depois de estar infectado com o vírus, Nainés pede para que 2B acabe com seu sofrimento e o mate de uma vez. E assim ela faz, no maior estilo Shinji em Evangelion. Porém, Nainés passa seus dados em uma rede de máquinas e acaba sobrevivendo. Porém, o que 2B nos diz é muito importante. What is it that separates machines from androids like us? The machines have gained emotions, consciousness. The final screams they summoned on the edge of death. They still echo within me. Isso nos remete a como o 2B e os outros androides encaram sua realidade. Diferente dos humanos, onde buscam sentido em algo divino, seja qual religião for, aqui o divino deles é o ser humano, nos romantizando como o criador perfeito a ser alcançado. E como depois descobrimos, os humanos estão mortos há muito tempo. E o divino e o sentido para os androides acaba fazendo com que a razão domine e dando uma genial interpretação de Deus está morto. Que a mesma 2B abriu o jogo com isso. Mesmo a 2B negando as emoções das máquinas inúmeras vezes. What is it? That machine had some pretty weird things to say, huh? It's almost like it had actual emotion. The machines don't have feelings. Ela teve que encarar a realidade em que as máquinas evoluíram a esse ponto, sim, e a razão não é mais exclusividade dos androides. E com isso vem a obscuridade de encarar essa realidade. Pois sem essa sensação do divino, 2B sente o peso de suas ações, que foram massacrar formas de vidas inteligentes que são iguais aos androides, iguais a ela. E ela mesma diz, os gritos de desespero que as máquinas soltaram antes de sua morte ainda estão na sua cabeça. E isso é torturante. E de forma sádica, o roteirista Yoko Taro nos faz sentir a agonia de 2B nessa situação, fazendo com que nós seguimos a volta do final A de novo e massacramos mais máquinas, entendendo agora que as máquinas também podem sentir, e a consciência não é uma exclusividade dos androides. Só que jogamos a perspectiva de Nainés, e assim será a Rota B. E o Nainés ele é um personagem muito interessante, porque ele nos aborda muito a angústia de Soren Kierkegaard, que é um filósofo do século XIX, que é considerado o pai do existencialismo. E isso nos explica muita coisa, principalmente a agonia de 2B e Nainés, mas o que de fato é essa angústia de Soren Kierkegaard. E é o conhecimento de ter todas as escolhas livres em sua mão, e ser de sua responsabilidade fazer tais escolhas e lidar com suas consequências no futuro.
E é claro, na Inés e 2B eles caem em seu niilismo por não ter mais o divino por perto, né, no caso dos seres humanos. Porém, a agonia deles não para aí, porque o Nanés é o cara que principalmente ele sofre aqui, e ele sofre muito por causa da sua angústia, e vai perdendo a sua sanidade mental ao decorrer do jogo. Shut up! Shut up! What do you know? You don't know anything at all about us! Porque na Inés consegue descobrir a verdade sobre o projeto Yoha, em que a coronel mais da sua alta cúpula de militares esconde a verdade cruel de que os humanos morreram eras atrás e não estão na Lua, e a guerra dos androides não tem propósito algum. Juntando isso com a morte de 2B, na Inés perde sim a sua sanidade mais e mais, e é que tá a sua angústia, porque o que ele faz após isso? São tantas escolhas. Ele vai se vingar da Chu, ele vai tirar satisfações com a coronel, ele vai se frustrar e vai tentar se matar. Enfim, são muitas, mas muitas escolhas que ele pode fazer. E isso vai deixando cada vez mais louco. Sem o conforto do divino ao seu lado, ele não sabe o que fazer. E isso dá uma maravilhosa visão da angústia de Kierkegaard. Pois quando descobrimos que não tem nenhum divino, e que nossas escolhas, e são infinitas escolhas, são de responsabilidade nossa, é aí que a nossa casa cai, e a gente fica perto de um abismo do Nietzsche, que, claro, fica muito mais próximo do que fazer uma escolha boa. E o Nanés, ele nos explora também muitas coisas interessantes além disso. Você lembra lá no começo do vídeo, onde a gente vê a frase do Deus está morto com a 2B? Bom, ela solta uma frase muito interessante também. Estamos presos perpetuosamente em uma espiral infinita de vida e morte. E no confronto cara a cara com a Chu, ela nos revela que, por ser um modelo avançado, Nanés inevitavelmente iria descobrir a verdade. To be hated to keep killing you. It caused her so much pain. The 9S type is a high-end model. They knew you'd discover the truth eventually. But the model designation 2B was just a cover. The official designation is 2E. Number 2 type E. They were a special class of members designed to execute Yorha units. But you knew that, right, 9S? E o modelo 2Z, a verdadeira designação de 2B, foi criada para pará-lo, assim matando incontáveis vezes na Inés, em um eterno retorno programado por Yoha, para que a mentira não fosse destruída. Então sim, aqui se aborda o eterno retorno. E o que seria esse eterno retorno? Que também é um pensamento de Nietzsche, e é entender o tempo como algo infinito, que nós estamos constantemente fazendo coisas que já foram feitas ou serão feitas futuramente. Traduzindo para o jogo, isso é encarado de maneira mais literal, com 9S e 2B sempre se matando, repetindo esses mesmos caminhos de maneira quase que imortal de frente do proposto de Nietzsche. Porém, podemos pegar emprestado a roda de Sansara, que serviu muito de referência para Nietzsche em seu eterno retorno. E essa roda seria definida a partir do karma, porém, mais que alcance uma essência abençoada, o sofrimento ainda é inevitável. Mesmo os seres mais iluminados ainda estão sujeitos aos males do mundo, e a reencarnação. E isso se encaixa muito no 9S, que pode ser visto como esse ser abençoado e bom, mas que mesmo assim não escapa do sofrimento. É bonito e cruel ao mesmo tempo. E como se quebra esse ciclo? Apenas a iluminação quebra o ciclo. Coisa que 9S, ficando raivoso e perdendo sua sanidade com o decorrer do jogo, em todo o seu ciclo de vida, e morte acontecia, e o impedia. Porém, no final aqui é diferente. Quando 9S está na rede dos androides, ele mesmo perde a capacidade de odiar e sentir algum sentimento ruim. Assim aceitando os males do mundo e de sua existência. E claro, ele também aprende a amar o seu destino, como no amor fati. E assim se conectando com as máquinas e androides, ele se liberta. Ou seja, 9S vence seu niilismo e angústia, assim como Nietzsche queria com seu eterno retorno, obviamente, e o Superman, o Uberbrash. Então talvez no final, isso tudo que jogamos não foi tão melancólico assim. E falamos muito de filosofia essencialista durante esse vídeo, mas agora vamos explorar uma das coisas que eu mais gosto nesse jogo. Muitos filósofos têm visões sobre o essencialismo à sua maneira, e aqui em Nier Automata muito desse pensamento é levado ao extremo, para representar muito dos nossos problemas e uma maneira de encontrar sentido na nossa existência, e usam muito dos robôs para explorar isso. Temos o robô Jean-Paul Sartre com sua representação paródica, sendo um cuzão que ignora seus seguidores e devotos, pois na realidade ele se destacava por receber prêmios e renegava isso. Porém, ele solta sua frase clássica que nos ajuda a entender a visão sobre o essencialismo na conversa com 2B e 9S. A existência precede a essência.
Pois primeiro existimos, pois em vez da natureza determinar quem nós somos antes de nascermos e como pensamos, primeiro a gente existe, para aí sim desenvolver nossa essência ao decorrer do tempo e desenvolver sentido e propósito através das nossas escolhas e ações. E aqui nele isso é bastante explorado com as máquinas desenvolvendo a sua essência com o decorrer do tempo, e até os pods desenvolvem uma autoconsciência. Também temos o primeiro boss do jogo, o robô Simone, que representa Simone de Beauvoir, dona da frase "não se nasce mulher, se torna", em que ela dialoga como a sociedade constrói a imagem da mulher antes mesmo dela nascer, com roupas, joias, cores, maquiagens e etc. E como isso é danoso para as mulheres. E aqui vemos uma busca cega e doentia da robô Simone, a maior beleza que uma mulher pode ter. Ser a mulher mais bonita do mundo e chamar a atenção do robô Sartre, que por sinal na vida real eles foram casados de verdade. E para ficar mais bonita, ela canibaliza outros robôs e usa suas peças em seu corpo, na tentativa de ficar mais bonita, mas ao fazer isso, ela se torna um monstro. E aqui nós enxergamos a problemática de perseguir uma beleza impossível e, é claro, seus danos. Temos o robô Kierkegaard, um robô que tenta emular os comportamentos de um líder religioso, inspirado em Soren Kierkegaard, o pai do nada menos que essencialismo, como a gente já falou. Foi um filósofo bastante crítico da sociedade moderna em suas obras. E como humanos tentam buscar sentido em suas vidas, seja ir a um convento, ser militar, porém Kierkegaard tinha uma resposta e essa era a fé, aceitando Deus como uma solução completa, como ele mesmo disse, ter fé é perder a sua mente e ganhar Deus. E aqui esse salto de fé é representado literalmente, com os robôs saltando em um poço de lava, e a fé deles é fanática, fazendo com que os robôs literalmente pulassem pela fé e matassem uns aos outros. E é o clássico fanatismo religioso que os robôs tentam emular. E para finalizar também, para não ficar muito grande, porque tem muitos outros robôs que representam muitos filósofos aí, que senão esse vídeo vai ficar imenso, mas temos o Pascoal, um robô otimista, pacifista, que acredita na paz entre os androides e nas máquinas, quando o Pascoal de verdade era bem pessimista. Não é que de fato ele era pessimista, né? Mas quando eu falo pessimista aqui, ele era pessimista quando a gente pensa na índole humana. Então ele escreveu esse livro, onde ele expõe os pensamentos dele da índole humana, e com isso a gente vê os nossos problemas e tentar melhorar. Ele acreditava que a humanidade é arrogante, orgulhosa e não tem salvação. E devemos aceitar isso e a nossa miséria, e tentarmos melhorar olhando para os nossos defeitos. No jogo, o Pascoal conhece essa miséria, quando após salvar as crianças da sua vila, elas acabam se suicidando. E ele se traumatiza caindo em sua miséria, conhecendo os males do mundo. E então você tem a escolha de matá-lo ou apagar a sua memória, e você lida com essa miséria. Ou seja, o jogo nos dá uma lição, principalmente em um pessimismo ou um otimismo cego. Devemos aceitar os males e os bens do mundo, e assim tomar melhores escolhas e nos tornarmos melhores, olhando para os nossos erros. Mas por que a Coronel ocultou a verdade do projeto Yoha? E a resposta é óbvia, era dar sentido aos androides para lutarem em uma guerra que não faz sentido nenhum, e também para que os androides tivessem a ilusão de encontrar seu criador após isso, e qualquer semelhança com as cruzadas é mera coincidência. E como Lanez diz, por que esse desejo tanto de alcançar os humanos? Pois isso vai além de uma programação em que eles têm que proteger os humanos. A personalidade consciente na rede das máquinas com quem enfrentamos na torre nos diz coisas interessantes. Os androides dos falecidos humanos querem se tornar humanos, e as máquinas dos falecidos aliens querem se tornar humanos também. Mas no final, as consciências juntas e perfeitas naquela rede entram em conflito consigo mesma, assim agindo como humanos, como observa Chu. E Adam se fascina tanto com os humanos que fica obcecado, mas por que esse desejo tanto de se parecer com humanos? E para não ficar repetitivo, vamos pensar no conceito de isso e aquilo de novo de Kierkegaard. Afinal, todos os androides têm esse conflito. Eles vão se arrepender ou não de ambas as formas, pois a existência dos humanos é intrigante e complexa demais para ser ignorada, e também por ser algo divino. É como nossa figura idolatrada de Deus, e de como ele é grandioso. Afinal, desde o mais cético ao mais religioso, a discussão e o pensamento em Deus sempre vai existir. Também temos máquinas imitando características humanas, tentando procurar um propósito nisso, como no sexo, na gravidez, no poder político, religioso e etc. Vimos até no começo do jogo isso.
Essa é a nossa mais pura história humana, em que as máquinas tentam nos reproduzir, mas sem o conhecimento da nossa humanidade pura. Afinal, por mais que tenham consciência, são apenas máquinas e enxergam o mundo diferente de outra realidade. Eles chegam ao ponto de lutar por um reino de um príncipe bebê. Is this their king? Que é uma máquina que nunca irá crescer e nunca irá guiar aquele povo, guiar aquele reino. Por mais que eles tentam emular nossas características, eles não vão conseguir, pois somos diferentes, pois são diferentes de nós, e não ironicamente essa tentativa será apenas robótica. E é isso que é mais interessante em nossa história. Somos complexos, somos únicos, com nossas falhas e acertos, e não vamos conseguir ser copiados. Porém, temos diversas formas de encarar nossos problemas existenciais na corrente existencialista de vários pensadores. Ou podemos abraçar um niilismo amargo de Nietzsche, e eu espero que você não faça isso. E o jogo consegue tocar em todos os nossos conflitos existenciais. E parece algo triste e solitário, eu sei. Sim, de fato é. Porém, cabe a você escolher o que fazer. E como uma boa filosofia existencialista, você tem diversas escolhas, tomadas com a sua responsabilidade. E quais serão as suas? Enfim, esse é o final do vídeo. Espero que eu tenha te convencido, né, a jogar o jogo, ou que pelo menos você tenha se divertido assistindo esse vídeo. E eu tentei ser o mais, não tão didático assim, né, porque se eu fosse ser, né, mais complexo nos assuntos que eu abordei aqui, seria um vídeo de muitas horas, né, e, enfim, né, não seria tão legal de assistir assim. Então eu tentei ser o mais entendível possível, né, e eu espero que você tenha gostado, né. E, pelo amor de Deus, dá um like aí, que isso aqui deu muito trabalho, né? E claro, ele vai jogar o jogo, né? Porque nada é melhor que a sua experiência própria. E me diga aí da forma, né? Se você já jogou o jogo, a sua interpretação e etc, né? Vamos discutir aí abaixo. E claro, né? Se inscreva, né? Porque nos vemos em mais vídeos como esse no futuro, né? Abordando outros jogos, animes, filmes e mangás.